Olá, sou Lúcia Neves, gerente de risco do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Fui convidada pela doutora Fernanda Azevedo a fazer uma breve apresentação para vocês sobre gestão de risco. Vamos apresentar aqui como trabalhar com esse processo de gestão de risco e, ao final, vou apresentar uma ferramenta para quem estiver interessado em utilizá-la na gestão de risco de seu setor, sua instituição, ok? Então vamos lá, vamos começar. Gestão de risco é um processo contínuo que consiste no desenvolvimento de um conjunto de ações destinados a identificar, analisar, avaliar, priorizar, tratar e monitorar os riscos. Uma política de gestão de riscos visa o desenvolvimento, a disseminação e a implementação de metodologias de gerenciamento de riscos, objetivando apoiar a melhoria contínua dos processos de trabalho e a utilização eficaz dos recursos disponíveis, contribuindo para o cumprimento dos objetivos estratégicos da instituição. Quais são os pressupostos básicos para uma gestão de risco? Qual a importância de uma instituição em trabalhar com gestão de riscos? Primeiro, todas as organizações ou instituições estão expostas aos riscos, sejam públicas ou privadas. As instituições não são capazes de eliminar totalmente seus riscos, conseguindo no máximo mitigá-los. Os riscos também podem revelar oportunidades de melhorias. No marco legal da gestão de risco no Brasil, podemos destacar a norma ABNT-NBR ISO 31000 de 2009, que fala sobre gestão de riscos, princípios e diretrizes. O objetivo é disseminar princípios e diretrizes para a gestão de riscos aplicáveis às organizações de qualquer setor. Antes de começarmos a falar de gestão de riscos, vamos apresentar a terminologia utilizada. Risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que tem impacto no atingimento dos objetivos da organização. Controles são medidas ou ações tomadas pela gestão com vistas a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que os objetivos serão alcançados. Apetite de risco é o nível de risco que uma organização está disposta a aceitar. Impacto é o efeito resultante da ocorrência do evento de risco. Probabilidade é a possibilidade de ocorrência do evento. Nível de risco é a magnitude do risco, que é expressa pelo produto das variáveis impacto e probabilidade. Risco inerente é o risco a que uma organização está exposta, sem considerar quaisquer medidas de controles que possam reduzir a probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto. Risco residual é o risco a que uma organização está exposta após a implementação de medidas de controle para o tratamento do risco. Gerenciamento de risco é o processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou situações e fornecer segurança razoável no alcance dos objetivos organizacionais. Aqui apresentamos um quadro com os objetivos da gestão de risco. São vários, mas podemos destacar alguns que facilitam o atingimento dos objetivos estratégicos, a ideia de criar a cultura de tratar os riscos de forma proativa e, com isso, identificar oportunidades e ameaças. O processo de gestão de riscos consiste no conjunto de etapas e atividades relacionadas necessárias para realizar o gerenciamento de risco. O processo está dividido em algumas etapas: identificação e classificação dos riscos,
análise e avaliação dos riscos, identificação do nível de risco, tratamento dos riscos e monitoramento dos riscos. Vamos começar com a primeira etapa, que é a identificação e classificação dos riscos. Esta etapa proporciona a identificação dos riscos com um melhor entendimento de suas causas e consequências para a organização. Toda organização ela pode começar a identificar seus riscos usando uma ferramenta simples que é o brainstorming, utilizando todas as pessoas envolvidas para tentarem identificar quais os riscos que existentes naquela instituição. A partir daí, vamos começar a classificar os riscos. Quanto à classificação, podemos dar alguns exemplos de classificação. Riscos administrativos são aqueles relacionados a contratações, aquisições e licitações. Riscos de imagem, relacionados à imagem institucional ou setorial. Riscos financeiros orçamentários, são aqueles relacionados à parte financeira da instituição. Riscos assistenciais, são os relacionados aos cuidados prestados no atendimento ao paciente nas instituições de saúde. Riscos ambientais e estruturais, são aqueles relacionados à estrutura física da organização. Riscos jurídicos, são os relacionados às ações judiciais. Riscos sanitários, são os relacionados às legislações sanitárias. Risco de pessoal, são aqueles relacionados a problemas com os colaboradores. Após a classificação dos riscos, podemos trabalhar a análise e a avaliação dos mesmos. É um processo permanente com o objetivo de aferir quais os riscos que possuem maior possibilidade de afetar os objetivos estratégicos. A avaliação de riscos é aplicada primeiramente aos riscos inerentes, que são aqueles riscos identificados pela instituição. Na avaliação de riscos, nós vamos usar as variáveis probabilidade e impacto. A probabilidade ela está relacionada às causas. Quando é possível identificar as causas dos riscos, é fácil saber qual a probabilidade de ocorrência dos mesmos. O impacto está relacionado às consequências. Quanto maior o impacto pode causar aos objetivos estratégicos, piores as consequências. A identificação do nível de risco. A identificação do nível de risco é exatamente o produto das duas variáveis, impacto versus probabilidade. Então, o nível de risco é determinado pela combinação das suas consequências para a organização, impacto e a chance de ocorrência, probabilidade. Então, temos aqui uma figura do nível de risco e podemos ver as escalas de impacto e probabilidade. De acordo com o produto dos dois valores, nós chegamos ao nível de risco. Então, podemos começar com o nível baixo de risco, que é o nível 1, é um risco quase inexistente, chegando ao risco 100, que é um risco muito alto, ou também conhecido como risco elevado ou risco extremo. É importante que se faça esse tipo de avaliação para poder saber a priorização do tratamento dos riscos. Lógico que nós vamos tratar, primeiramente, os riscos que estão nesse espaço, porque são os riscos muito altos, com maior possibilidade, com maior impacto e maior probabilidade de ocorrência. Mas também podemos tratar riscos mais baixos ou riscos médios, de acordo com o impacto que eles possam causar para a instituição. Após a classificação, nós teremos que entrar com as ações necessárias. Então, o risco que é classificado muito baixo é um risco quase inexistente. Normalmente, não é necessário nenhuma ação. O risco baixo é um nível de risco dentro do apetite de risco, ou seja, aquele risco que é aceitável por uma instituição. Já o risco médio é o nível de risco que está dentro do apetite de risco
Porém, geralmente não requer medidas de tratamento, mas ações de monitoramento e controle para reduzi-lo sem custos. O risco alto é o nível de risco além do apetite de risco. O risco deve ser comunicado à direção da instituição com tratamento em período determinado. O risco extremo, ou risco muito alto, risco elevado, é o nível de risco muito além do apetite de risco. Qualquer risco neste nível deve ser alvo de avaliação estratégica, porque ele pode comprometer os objetivos estratégicos da instituição. Depois de feita a identificação, classificação, análise e avaliação e identificação do nível de riscos, vamos tratar os riscos. Essa etapa inclui a formulação das respostas aos riscos, mapeados e avaliados de forma a reduzir as ameaças aos objetivos estratégicos. As respostas estão baseadas nas seguintes estratégias: eliminar o risco, evitar o risco, reduzir, aceitar, compartilhar, aumentar. Nesse quadro, nós podemos ver o que exatamente descreve cada opção de tratamento. Quando pensa-se em eliminar o risco, sempre que for possível, deve-se remover a fonte causadora desse risco. Já quando falamos em evitar o risco, os riscos devem ser evitados. Os riscos que devem ser evitados são classificados como altos ou extremos. Evitar o risco significa encerrar o processo. Portanto, esta decisão tem que ser validada pela alta administração da organização. Reduzir ou mitigar o risco. Os riscos devem ser mitigados, são os classificados como altos ou extremos. Mitigar significa implementar controles que possam diminuir as causas e ou as consequências destes riscos. A maioria das vezes as instituições elas não conseguem eliminar ou evitar os riscos, elas conseguem mitigar, ou seja, elas conseguem reduzir, porque elas implementam ações e controles e conseguem reduzir. Aceitar o risco. Aceitar o risco é uma opção de tratamento para os riscos que devem ser aceitos são os que estão dentro da faixa do apetite de risco, ou seja, são aqueles riscos baixos que já são conhecidos pela instituição e que na maioria das vezes não precisam de nenhum tratamento. Então, para esses riscos, nenhum novo controle precisa ser implementado nesses casos. Compartilhar os riscos. Essa opção de tratamento é utilizada para riscos que devem ser compartilhados, que são os classificados como altos ou extremos, e nos quais a implementação de controles tem custo muito alto. Estes riscos devem ser compartilhados com instâncias superiores. E outra opção de tratamento, por incrível que pareça, aumentar o risco. Neste caso, os riscos que envolvem grandes oportunidades para a instituição são classificados como muito baixos ou baixos. Podem ser aumentados para aproveitar essas oportunidades desde que permaneçam dentro do apetite de risco da instituição. A organização ela deve estabelecer medidas preventivas e corretivas para tratar todos os riscos identificados. Sugere-se a adoção de checklists ou a utilização do método 5W2H, de forma a garantir que o planejamento aborde os principais aspectos relativos à ação. Nessa metodologia 5W2H, nós temos as perguntas: o que será feito? Quando será feito? Onde será feito? Por que será feito? Quem fará? Como será feito e quanto custará. Após o tratamento dos riscos, é necessário que eles sejam monitorados. Esta etapa ela é realizada utilizando atividades contínuas de monitoramento. As principais atividades: garantir que os controles sejam eficazes e eficientes. Que são controles? São as ações que nós vamos implementar
para mitigar, para eliminar, para evitar a ocorrência dos riscos. Analisar a ocorrência dos riscos. Por que ele ocorre? Qual o impacto? Aonde podemos entrar com ações para reduzir? Detectar mudanças que possam requerer revisão ou de controles ou plano de tratamento. Então, após o tratamento, nós podemos avaliar se aquelas ações pensadas foram eficazes, né, eficientes para poder reduzir. E se for o caso, teremos que fazer uma revisão. E, por fim, identificar novos riscos que possam surgir mesmo após o monitoramento. Por fim, encerrando a nossa apresentação, eu trouxe uma ferramenta que vocês podem utilizar nos seus ambientes de trabalho para mapear os riscos e até tratar os riscos existentes. Então, nós pegamos todas as etapas do processo de gestão de riscos e colocamos nesse mapa. Então, nós temos a identificação do risco, onde nós vamos apresentar a descrição do risco que nós estamos trabalhando, a classificação do risco, né? Em seguida, nós vamos trabalhar a análise do risco. Nessa análise, nós vamos, baseado naquele score, ver a probabilidade de ocorrência, o grau de impacto e o produto dos dois, que vai ser o nível de risco. Identificado o nível de risco, nós vamos partir para o tratamento. Se é possível tratar todos os riscos, tanto os baixos quanto os altos e elevados, todos serão tratados. Mas se não é possível, nós vamos priorizar os riscos altos, elevados e até os médios, aqueles que tenham maior impacto ou maior probabilidade para poder merecer medidas de tratamento adequadas. Essas medidas de tratamento poderão ser feitas utilizando aquela ferramenta do 5W2H e trabalhar também com ações de melhorias. Essas ações ou medidas, né, que são classificadas em medidas preventivas e medidas corretivas. Essas medidas preventivas, normalmente, é o que chamamos de gerenciamento de risco. Elas serão implementadas antes da ocorrência do risco. Então, identificou o risco, viu que ele tem uma grande chance de ocorrência e um grande impacto, o nível de risco é alto, nós já podemos entrar com medidas preventivas antes que eles ocorram. E no caso da medida corretiva, é quando já ocorreu o risco. E mesmo que ele não tenha causado dano, mas que ele tenha um potencial de causar dano, já pode-se entrar com medidas corretivas, deve-se entrar, aliás, com medidas corretivas para evitar a reincidência do mesmo. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer a vocês pela paciência da exposição. Eu tive um problema aqui com o meu áudio, o meu vídeo, mas fico muito agradecida, Fernanda, pelo convite e fico à disposição se vocês precisarem de mais alguma informação. Muito obrigada a todos e até breve.